Pode ser que você não tenha a vida que você sempre quis, porque você está apaixonado demais pelas suas próprias opiniões. E eu queria levar isso a sério com você aqui nesse tópico. Tem uma plantinha que está aparecendo aqui. Fica até bonitinha essa plantinha aparecendo. Isso que eu quero dizer para você aqui. Onde que mora o perigo desse lance de você ter uma opinião a respeito de algo muito sólida, mas essa opinião não está fundamentada em dados. É mais ou menos ali no seu achismo, na sua própria lógica, e a gente pode exemplificar e ramificar isso para várias áreas da vida e você vai ver que é um desastre quando você está de fato apaixonado ou não quer abrir mão de um tipo de opinião. Vou te dar um exemplo de como é que isso se materializa, vou usar um exemplo externo. Eu particularmente gosto muito de astronomia, tá? Não astrologia, tá? Astronomia. Repara comigo assim, ó. Os caras falam que tá procurando um planeta que dá para ser habitado. Mas o ponto aqui é que, vamos combinar, esses caras, quando eles mandam as sondas, ou o James Webb lá que tá lançando as sondas infravermelho, eles estão em busca de um tipo de assinatura de planeta que combina com a vida humana. Então precisa de ter oxigênio, precisa ter atmosfera, precisa ter um certo nível de carbono, enfim, tem ali os requisitos para que haja uma vida humana naquele lugar ali, no caso de um planeta ser habitado ou não. E de onde que eles tiram a conclusão de que nós estamos sozinhos no universo? Porque até hoje não encontrou nenhum planeta com características habitáveis. Mas, e aqui vamos entrar aqui onde que é interessante para nós esse exemplo, estão considerando que toda a vida existente é igual à humana, que precisa de oxigênio para respirar. E se existir outro tipo de vida, e aqui eu estou alucinando com você, tá? Se existir um outro tipo de vida que não precisa de oxigênio, se a matéria for outra, e se a combinação genética for outra, entende? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui a respeito de opinião formada? Quando você, do mesmo jeito que eles estão buscando possibilidade de vida fora da Terra, baseado na vida humana, toda vez que você toma decisões, faz escolhas, baseado na opinião formada que você tem, e a sua opinião ela é só aquilo ali e ela é única, você não abre mão dela, você tira a possibilidade de encontrar outros tipos de soluções. Agora você consegue entender o exemplo dos planetas aí? Então, a forma como você lida no seu casamento, como você lida com seus filhos, a forma como você resolve problemas, a forma como você busca soluções, por exemplo, para a sua profissão, para a sua carreira, para fazer mais dinheiro, para ampliar os seus negócios, tudo isso é baseado nas opiniões que você tem formada. Mas, se essa opinião não está fundamentada em dados, e é simplesmente baseado no seu gosto pessoal, você está limitado a sempre encontrar as mesmas respostas. Só que chega um momento onde essas respostas não te satisfazem mais. É onde você perde a esperança, é onde você acha que para mim não tem jeito, eu vou continuar sendo isso aqui mesmo o resto da vida, é o que temos para hoje e é isso aí. Então, esse é o perigo de você se apegar demais a uma opinião e não estar afim de abrir mão dela. Pode ser que você já tenha passado por algum momento, ou já chegou esse momento, onde você está disposto a abrir mão das suas opiniões. Isso é bom. E para você saber como resolver essa questão da opinião e você de fato evoluir, em vez de ficar lapidando a própria teimosia, nós precisamos entender como é que essa bendita vem parar aqui na nossa cabeça. A maioria de nós não cria opiniões do nada. A gente consome isso de vários lugares. E assim como aquele velho ditado, né, de que nada se cria, tudo se copia, não dá nada, tudo se transforma. É a combinação de várias opiniões de pessoas que faz com que a gente forme a nossa própria opinião. A nossa tendência natural é que, quando eu ouço algo pela primeira vez, eu tomo aquilo como verdade. E aí eu vou te dar um outro exemplo agora, bíblico, por exemplo. A pessoa está lá querendo ler a Bíblia e, no final das contas, nunca entende. Chega alguém da igreja da pessoa, ou um pastor, algum líder religioso, e fala assim, eu vou te ensinar um Apocalipse. E no Apocalipse é cheio de símbolos, né? Tem as bestas que saem do mar, da terra, tem um dragão, tem um leopardo com várias cabeças, um urso com uma costela na boca. E aí o cara vai e ensina para a pessoa que aquilo ali é tudo literal, que no fim dos tempos vai aparecer esses bichos mesmo, aquela coisa toda, e ele acreditou naquilo ali. Se você chegar e tentar explicar para a pessoa, olha só, o Apocalipse não é literal.
Se você pegar aqui o livro de Daniel, que também é um livro complementar, profético, complementar ao Apocalipse, você vai ver que o Daniel já dá ali os símbolos desses animais e aquela coisa toda. A chance é de que a pessoa vai rejeitar o seu ensino, ainda que ele tenha mais embasamento, mais dados e mais lógica. Por quê? Entra uma questão que é quem chegou primeiro. Pode ver, tem coisas que você não abre mão do jeito que você acredita, porque você confia em quem te ensinou primeiro. E por mais que apresente-se a você, por mais que apresentem a você um conceito mais elaborado, mais sólido, mais embasado, nesse caso nas escrituras, você tende a confiar em quem te ensinou primeiro, porque o pensamento que vem é: eu não acredito que aquela pessoa me ensinou errado. É uma pessoa sincera, uma pessoa de Deus. Não tem como ela ter me ensinado. Pode ser que tenha alguma outra coisa, por mais que o que você está me mostrando aí tem lógica, tem fundamento, mas o cara lá falou que não é desse jeito. Pode ser que tenha alguma coisa que ele saiba, que ele não falou e que eu também não sei, mas eu vou ficar com ele lá. Vou ficar com o que eu já sei. Me ensinaram desse jeito e eu vou saber desse jeito, vou ficar com a opinião desse jeito. E assim você começa a formar opiniões. Então, o grande problema aqui não está em consumir, mas está em nunca revisar. E toda vez que você consome desenfreadamente novos conteúdos, novas opiniões alheias, sem você revisar essas questões, você tende a ficar info-obeso, que é quando você tem muita informação e não sabe o que fazer com ela, especialmente quando elas começam a gerar conflitos entre si. Se eu trago isso, por exemplo, para a realidade do marketing digital, alguns vão dizer que fazer lançamento é melhor, que é quando você faz uma preparação durante um tempo, abre o carrinho e vende tudo de uma vez só durante um prazo limitado. Outras pessoas vão falar que perpétuo é melhor, que é quando você abre o carrinho uma vez e ele fica vendendo para o resto da vida, enquanto o produto ali está disponível para ser vendido. E aí, eu fico com quem? Com quem está lançando ou com quem está fazendo perpétuo? E esse estrago ele acontece de forma com que, se a informação que chega, ela contribui com a forma que eu já acredito, eu aceito, mas se ela confronta aquilo que eu já penso, por mais que tenha mais lógica, mais dados, e é aí que eu corro o risco de ficar estacionado no tempo. E quando eu falo de lógica, você deve lembrar que existe a lógica humana e a lógica divina. Eu sou cristão, imagino que você também seja, porque normalmente meus vídeos aparecem para quem é cristão, e tem coisas que estão de acordo com a lógica divina, mas não tem nada a ver com a lógica humana, mas está embasado em dados seguros, que é a palavra de Deus. Então, quando eu falo a respeito de mudar de opinião, evoluir a minha opinião, ou até trocar de opinião, eu preciso considerar aonde é a minha base segura. No meu caso, eu tenho a palavra de Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é uma das soluções mais valiosas que as pessoas ignoram. E aqui a gente já começa a falar da parte da mudança em si e como respostas novas podem surgir a partir do momento que você abre mão da sua boa e velha opinião que você tem alimentado e nutrido ela durante muito tempo. Veja bem, Salmos 51, verso 17, diz assim, ó: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Deus não rejeitará um coração humilde e arrependido. Ou seja, o espírito quebrantado, alguém que se deixa ser quebrado, editado, moldado. Eu gosto muito da expressão editado nesse sentido aqui. Quando a gente não deixa que Deus nos edite e nós ficamos apegados, na verdade, a uma boa e velha opinião que nos ensinaram lá atrás, e isso impede a gente de avançar. Impede até mesmo Deus de falar ao nosso coração, de nos mostrar algo novo. Normalmente, quando as pessoas falam sobre a gente algo defeituoso que você tenha, uma coisa, fraqueza que você tenha, ou algum defeito que você tenha, normalmente você se fecha, você não aceita muitos conselhos, né? Às vezes você é aquele que fala a verdade sem pensar, ou às vezes você, enfim, tem um modo de viver que as pessoas falaram que esse jeito não é muito inteligente, e naturalmente a gente não tende a aceitar essas críticas. Agora, o que a Bíblia diz é que nós precisamos ter um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Eu sei que é difícil a gente aceitar a opinião dos outros quando elas conflitam com algo que a gente vive, o nosso modo de viver. Mas, meu amigo, se você quer avançar na vida, você precisa deixar pelo menos e essencialmente que Deus quebre você. E essa solução de Deus te moldar, ela vai acontecer de dentro para fora. Perceba que
Quando alguém fala de um defeito seu, você não aceita. Mas quando, em determinada circunstância, você percebe que você agiu mal, que o seu jeito não foi legal, e aquela percepção ela aconteceu aqui dentro primeiro, você tende a querer mudar. Essa mudança que acontece aqui primeiro é o Espírito Santo quem faz em nós. Então, se você já acendeu vários alertas em outras pessoas e elas fizeram observações quanto ao seu jeito de ver a vida, que tem outras opções melhores de ver a vida, e você vê que isso é frequente, meu amigo, tá na hora de você começar a clamar a Deus para que ele edite você e faça isso de dentro para fora, que é o trabalho magnífico que o Espírito Santo faz. Veja bem, se você não tem a vida que você sempre quis ainda, é porque a chave para isso está em algo que você ainda não sabe. Mas como que você vai aprender algo novo se a sua opinião está bem formada e você não aceita nada além daquilo que você já definiu que é o correto? Buscar opinião no lugar errado é preparar um holocausto para a própria vida. É como se você estivesse agora, finalmente, aberto a aprender algo novo, mas você começa a beber essas informações sem nenhum tipo de critério. É por isso que você precisa ter um manual de segurança. A palavra de Deus ela vai te dar princípios globais. Tem gente que fala assim, ó, eu não leio a Bíblia, eu leio a Bíblia e não entendo, e eu não creio muito nesse negócio de usar a Bíblia como regra para tudo. E acha que a Bíblia é regra só para religião, só para coisas que são de assunto espiritual. Mas a Bíblia está aqui, meus amigos, para nos guiar por todas as nossas outras versões, né, da nossa vida, na parte familiar, profissional, na questão dos seus relacionamentos. Tem conselhos para tudo. A Bíblia ela vai te ensinar princípios globais, universais. Você não vai abrir a Bíblia e vai dizer assim, sim, é para você tomar aquela decisão difícil. Não tem escrito na Bíblia isso. A Bíblia ela é o primeiro e grande filtro, e é para isso que você tem que, com essa ótica que você tem que olhar para a palavra de Deus. Ela é o primeiro e grande filtro. Tudo que passar pelo crivo da Bíblia, aí você segue de fato agora para uma instrução mais personalizada, que eu vou falar disso aqui com você. Mas, meu amigo, se a Bíblia já rejeita o tipo de atitude que você está tendo, ou o tipo de escolha, não adianta você seguir por esse caminho. Ela é o primeiro e grande filtro que vai eliminar os erros mais básicos, entende? Se você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, cada versículo é uma pancada. E no final eu vou te dar uma dica que vai te ajudar demais a abrir sua mente com relação às suas questões pessoais com o estudo da Bíblia, tá? Isso vai te dar um norte a partir de agora. No entanto, eu disse sobre você ter respostas personalizadas. Enquanto a Bíblia ela vai te dar fundamentos globais, que vai te ajudar a tomar decisões filtrando a sua opinião, filtrando as coisas que estão acontecendo, praticamente não tem como jogar um número real assim, né? É uma hipótese que a gente monta. Mas eu diria que em torno de 93% das coisas que a gente tem que decidir, a Bíblia já consegue resolver, entregando respostas baseadas em princípios. Então, a situação ela tá caótica de um jeito e você precisa sair daquilo. A Bíblia já vai conseguir te orientar de que jeito, que tipos de ações podem, que ações não podem te levar a um determinado sucesso. Agora, às vezes você precisa de respostas personalizadas, que é quando, Senhor, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, preciso de uma nova luz, de um caminho, alguma coisa. E aí, meu amigo, é onde entra o poder da oração, mas não é a oração que você está acostumado a fazer, talvez. A oração mais comum é aquela que você pede coisas para Deus, né? É uma listinha de presentes, ou uma lista de desejos que a gente começa a apresentar para Deus. E é uma oração que vai durar ali uns 40 segundos, quando muito. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Existe um tipo de oração que tem a ver com você rasgar o seu coração a Deus como um amigo. Imagine que alguém chega para você e fala assim, olha, eu tenho um bom dinheiro que eu gostaria de investir em você, na sua ideia, mas eu preciso que você me explique qual é o seu plano. Deus é esse investidor. E ele espera que você chegue para ele e explique o seu plano, a sua situação, o que te angustia, o que tira a sua paz. E sabe o que vai começar a acontecer? Quando você está estudando a Bíblia, não simultaneamente com a oração, né? Mas você está num momento onde você, na sua vida, você está estudando a Bíblia em busca de respostas, na intenção de conhecer a Deus. E você começa agora a orar a Deus, falando com Ele em voz alta, num lugar onde só tem você.
vai começar a acontecer de que ele vai interferir as suas explicações. E vão começar a vir uns pensamentos cruzando a sua mente como se fosse um raio. E se você caminhar por esses pensamentos, essas novas ideias, é como se fosse um diálogo. É você explicando, ele te interrompendo. Você caminha por onde ele te deu um insight ali, aquela ideia, e isso vai acontecendo. Você vai caminhando pela sugestão dele, ele vai te interferindo de novo, e quando você vê que não, você gastou ali 1 hora inteira nesse diálogo com Deus. E eu te aconselho a anotar tudo. Todas as impressões que o Espírito Santo te der à mente, anote tudo, não confie na sua mente. Agora, como é que eu vou saber se essas coisas que estão me vindo na cabeça é o Espírito Santo falando ou é coisa da minha cabeça mesmo? O grande filtro da palavra. Se esses pensamentos eles vêm e confrontam o que a palavra já ensinou, é algo que vai quebrar algum princípio, meu amigo, é coisa da sua cabeça, tá? É você que na sua explicação ali com o Espírito Santo, você confundiu a sua voz com a dele, até porque a voz dele não é audível. Ele fala na sua mente, entende? Esse é o tipo de experiência que toda vez que eu anoto coisa, o confronto acontece, eu sempre sou confrontado, sempre estou chamado a mudar de opinião, a ter um novo olhar sobre as coisas, e eu sempre percebo que eu estava errado. E aqui, para a gente encerrar, eu preciso te dar uma premissa que, se você adotar ela, cara, as coisas vão começar a mudar muito para você. Toda vez que você chegar num ambiente onde tem mais pessoas conversando, uma reunião de negócios, uma reunião até mesmo da igreja, situação onde tem muitas opiniões rolando, chegue com o, o pressuposto de que a sua opinião e o seu modo de ver pode estar errado ou é apenas incompleto. Quando você chega para Deus para buscar respostas, não chega formatado, Senhor, eu quero uma resposta, mas eu quero desse jeito aqui. Eu quero resolver, Senhor, mas eu quero que o Senhor me dê uma solução nessa direção. Não para de ficar dando direção para Deus. É o contrário, o dono de tudo é Ele, não é você. Se você está buscando uma solução para você viver essa vida enquanto Jesus não vem, nós temos que viver essa vida. Não dá para simplesmente jogar tudo pro ar. E não dá para desonrar essa vida que foi Deus quem presenteou também, vivendo ela de forma largada. Não dá também para você sair gastando dinheiro desenfreado com tudo que aparece pela frente, porque esses recursos não pertencem a você. Você e eu somos administradores dos bens e das posses de Deus. Se ele te deu a capacidade, a inteligência de você trazer um pouco desses recursos para você, não foi você, meu amigo, que no final de tudo fez com que aquele recurso existisse e chegasse até na sua mão. Tudo pertence a Deus. Todo o dinheiro que existe, os recursos, as construções, as iluminações, os computadores, os objetos, tudo isso foi derivado de algo que foi Deus quem fez primeiro. Nós, humanos, apenas pegamos as coisas que Deus criou, transformamos elas em outra e comercializamos entre nós. Em primeira instância, tudo isso pertence a Deus, porque pegamos do estoque dele para construir as nossas coisas. Então, para de enxergar o ganhar dinheiro, ou o trabalho, ou a forma que você quer vencer essa vida, como sendo algo que você vai conseguir fazer sem o auxílio do divino. Ele é o maior interessado em ter pessoas que saibam administrar as posses dele aqui na Terra. E enquanto você não abrir mão dessa sua opinião, que você está carregando ela aí, essa teimosia absurda sua na forma de enxergar a vida, e não começar a entender de que o Pai Eterno, Deus Criador, ele quer transformar você em alguém parecido com ele, meu amigo, você vai ficar dando murro em ponta de canivete a vida inteira. Achando que não, eu vou resolver minha vida aqui primeiro, depois eu ligo para esse negócio de espiritualidade. Não é assim que funciona, meu jovem. Você não se limpa para depois você ir tomar banho. Você chega do jeito que você tá para Jesus e fala assim, Senhor, eu quero ser transformado numa nova criatura. O que o Senhor tem para mim aí? E ele vai começando um processo de edição sua que vai durar a vida inteira. E esse é um processo que ele não tem fim até que Jesus volte. Você vai ser editado e confrontado a vida inteira. Então não acho que você chegou num ponto onde você não precisa mais da ajuda de Deus. Se você hoje acredita que você precisa quebrar princípios, desobedecer mandamentos de Deus, porque você tem uma vida e tem contas para pagar, e depois que você resolver isso, você vai para Deus tentar fazer vontade dele, você está indo mais uma vez tentando consertar as coisas do jeito errado, jovem.
Para de fazer isso. O Senhor é o maior interessado em ajudar você a construir uma vida certa de uma vez só, para um caminho que te leva à verdadeira felicidade. Deus não tem planos para avacalhar a sua vida. Ele é o maior interessado na minha e na sua felicidade. Ele é o maior interessado em que você siga o caminho que vai fazer você feliz de verdade. Porque a nossa felicidade ela é muito volátil. Uma hora a gente acha que é uma coisa, outra hora você não quer mais. Olha quanto você já sonhou por algo que você até conquistou e agora aquilo nem tem relevância mais, nem te faz feliz mais. É só uma coisa a mais que você usa ali, aqui, e nem tem tanto assim mais aquele gosto, entendeu? Seu carro, seu telefone, alguma coisa, sabe? Então, assim, o Senhor ele não está interessado só em tolir a nossa vida e ficar fazendo a gente de marionete. Ele é o maior interessado na minha e na sua felicidade. Mas enquanto a gente estiver de olhos fechados para a palavra dele, para os grandes filtros que ele tem para conduzir a nossa vida, você vai continuar errando o caminho a vida inteira. E vai para vídeo do YouTube, vai tentar achar uma solução na intenção de fazer tipo assim, não, Senhor, eu vou tomar esse caminho aqui só para eu conseguir resolver isso aqui, porque isso aqui está tirando meu sono agora. E vai ser até melhor, Deus, porque depois que eu tiver com isso aqui resolvido, eu vou ter até mais paz, mais cabeça para poder concentrar na tua vontade, na tua palavra. Larga de mão disso, meu jovem. Larga de mão disso. Você já fez isso mais de uma vez e não funcionou. E aqui eu quero deixar uma dica valiosa para você. Eu estou lendo um livro que é de uma série que se chama A Série Conflito. E esse livro aqui, ó, chama O Libertador. Se você quiser pesquisar ele na internet, tem para comprar aí. O título original dele é O Desejado de Todas as Nações. Olha o nome desse livro, cara. Olha o nome original dele. O Desejado de Todas as Nações. E como é que funciona ele? Eu já tô aqui quase na metade dele já. Eu vou pegar aqui logo no comecinho, ó. Você pega aqui, ó, por exemplo, no capítulo 6. Ele vai te dar aqui embaixo, ó, esse capítulo é baseado em Mateus 2. O que eu faço? Eu vou lá, leio Mateus 2 e depois venho aqui e leio olha o tanto de coisa aqui. Isso aqui tudo é insight, meu amigo. Coisa que dá para carregar para a vida. Eu marco, rabisco o livro, entendeu? É a dica que eu te dou para hoje. Você vai gastar na calma, na maciota, você vai gastar uns 6 meses para ler esse livro. Pelos próximos 6 meses, eu te digo, vai ser uma explosão de mente atrás da outra. Procura esse livro, tá? O Libertador. Ele vai te ajudar você a ter o seu momento de devoção pessoal. O meu telefone esquentou e desligou no meio da gravação, mas já estava encerrando o vídeo. Mas aí, meu amigo, ó, por exemplo, esse aqui é o meu cantinho aqui, ó. Aqui eu gravo o vídeo, aqui eu estudo a Bíblia, aqui eu estudo os negócios tudo. E eu te digo, separa um lugar para você buscar o Senhor, ser o seu quarto de guerra. É o lugar onde você vai ser confrontado e editado. Chegue para você fazer o seu momento devocional com o pressuposto de que o que você sabe até agora pode estar errado ou incompleto. E aí você vai ver como é que as coisas vão avançar na sua vida. Fechou? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.